Fala galera, tudo certo? Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Cenário diferente, estamos aqui no estádio Thomas Adolfo Ducó e bora falar um pouquinho sobre Huracan 1, Corinthians 0, jogo válido pela sexta e para o Corinthians, última rodada da Copa Sul-Americana, beleza? Um cenário diferente porque tô sem, né, o meu celular sofre de problemas de memória, como eu já falei, eu sempre gravo com o celular da minha mãe está trabalhando, como eu ia gravar? Decidi gravar pela webcam, via Stream Yard, beleza? E ali você consegue mexer em algumas paradas, então estou em loco no estádio Thomas Adolfo Ducó, beleza? Bora falar um pouquinho sobre esse jogo? Muita coisa legal para falar, talvez não tão legal para falar sobre a equipe do Corinthians, que não conseguiu a classificação, mas era algo que na minha visão era até esperado, e se o Corinthians passa de fase jogando o que está jogando, não ia conseguir ir muito longe, beleza? Eu vou mudar aqui um pouco a cena para todos vocês. No momento vocês não estão vendo muita coisa, né? No momento eu acho que vocês não estão vendo nada além da minha telinha ali no fundo, mas bora ver como foi a escalação do Corinthians para esse jogo, tá bom? É muito interessante nós vermos como foi a escalação do Corinthians, tá? Escalação em maior espaço, eu ali no cantinho. O Corinthians foi com o time titular para jogo, tá? Hugo Souza no gol, Félix Torres como lateral direito, que é algo que vem acontecendo em muitos jogos, e pô, defensivamente ele ajuda muito. Eu ainda tenho alguns pontos, eu acho que sim, ele pode em alguns momentos ser mais útil do que o Mateuzinho, porém você precisa ter uma alternância entre Félix Torres e Mateuzinho durante os jogos, porque o Corinthians perde muito do lado direito sem o Mateuzinho, isso em quesito ofensivo. Apesar que, com o Mateuzinho, a linha de zaga não estava sendo tão confiável como anda sendo, assim eu posso falar. O Corinthians é um time que não anda tomando muitas finalizações, né? Ontem tomou poucas, porém uma das que tomou acabou sofrendo gol. A dupla de zaga com André Ramalho e Kaká. Na lateral direita, o Anrileri. Sobre o jogo do Anrileri, tá? Eu já vou dar um parecer sobre alguns jogadores enquanto eu falo a escalação, tá? Sobre o jogo do Anrileri, partida muito fraca do Anrileri. Realmente, eu vejo uma queda de nível muito grande nele e esse jogo acaba comprovando esse ponto. De volante, nós tínhamos o Ranieri. Outra coisa que aconteceu nesse jogo, anda acontecendo e eu realmente não sou muito fã, é o Ranieri, ele em alguns momentos fazer um papel de primeiro volante e outras vezes um papel de segundo volante. Ou seja, algumas vezes ele tá entrando na área, em outros momentos ele tá só atrás. Para mim o Ranieri tem que ser esse jogador que fica muito mais atrás, tá? Não gosto do Ranieri sendo esse jogador que ele acaba indo muito para a área. Para mim, não tem tanta qualidade de passe e também não tem tanta qualidade de finalização. O José Martinez estava fazendo praticamente o meio. O Carrilho muito para a direita, o Bidon mais para a esquerda. Não gosto também de como fica esse misto, tá? Para mim, o Carrilho, ele não pode ficar aberto só numa ponta, ele tem que ser aquele jogador que cai também muito pro meio, o que não anda acontecendo. O Carrilho já é um jogador que acaba se cansando mais rápido, a gente pode falar devido à idade, devido a alguns aspectos, ou seja, eu não gosto do Carrilho atuando preso numa ponta, como para mim o Bidon também tem que ser um jogador de meio campo atrás do armador, né? Então, se você quer um time com o segundo volante, pode colocar o Bidon, fazendo algo parecido como a gente pode analisar o Pedri no Barcelona, não em características que o Bidon é igual ao Pedri, não, mas em características em campo, onde eu quero que cada um atue. E o José Martinez, ele atuando mais no meio. Para mim, se você quer um jogador mais na ponta, você pode alternar o Carrilho com o Martinez. Óbvio que o Martinez não vai ter a mesma qualidade com a bola que o Carrilho, mas eu acho até que o Martinez em algum momento pode ser um jogador muito mais de explosão numa ponta do que o Carrilho. E na frente nós tínhamos Romero e Memphis Depay. Novamente, é algo que eu não gosto. Para mim, o Romero não pode atuar como um atacante, ele tem que ser um ponta quando joga. Para mim, o Depay não pode ser um atacante, ele tem que ser um jogador um pouco atrás do atacante. Então, o segundo atacante tem que ser o Memphis Depay, ou um jogador que atue ao lado do atacante. Ele não pode ser um atacante solto. E quando eu digo atuar ao lado de atacante, um jogador com características de atacante, como é o Yuri Alberto. Por isso que o Memphis Depay joga tão bem. Um potencializa o outro. Porém, Romero com Depay
acabou não dando muito certo. É um Memphis Depay sumido, porque tá fazendo uma função que não é a dele, de ser um atacante, com um jogador que não tem também características de atacante para ele dar o passe, que no caso é o Romero, que também fez outro jogo muito sumido, né? Eu acho que se a gente for falar desse time titular, eu achei muitos jogadores bem aquém durante a partida. Tem jogadores que você não tem muito o que criticar, por exemplo, tomamos um gol, perdemos, vão criticar o Hugo Souza? Para mim não tem o que criticar o Hugo Souza. Como eu disse, em alguns momentos do primeiro tempo, achou o Félix Torres muito bem no lado direito, mas acaba tendo uma inconstância. O Anrileri, achei um jogo muito fraco do Anrileri, ou seja, você vai achando alguns problemas durante o jogo, beleza? Voltando aqui para minha tela, então o Corinthians ele começa o jogo e o primeiro tempo é um jogo muito truncado, é um jogo onde o Corinthians tem mais a bola, sim, porém acaba não conseguindo ter chances, porque é uma equipe muito pobre criativamente, tá? O Corinthians é uma equipe que criativamente é muito pobre, não consegue, é uma equipe que joga muito aquém, com a bola no pé, não tem muitas jogadas de criação, e eu acho que a característica do time também prejudica isso. O Bidon não é um armador, o Carilho não é um armador, o Memphis Depay é um armador, mas ele precisa de um atacante para conseguir armar melhor as jogadas, e o Corinthians não tinha isso ontem. Para mim tem jogos que pede um armador, pede um coronado de início, caso o Garro não tenha condição, ou o Garro tem condição para 45 minutos, coloca ele no primeiro tempo e vamos ver o que vai ser. Mas eu entendo você não começar com o Garro, mas para mim começar com o Coronado acaba sendo algo que era necessário. E quando vai pro segundo tempo, o Corinthians nesse momento ainda estava se classificando, tá? Quando o jogo vai pro intervalo, o Corinthians estava se classificando. É importante falar, o Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana, uma competição que no começo tratou com como uma competição que não queria jogar, né? O próprio técnico, o próprio Ramon Dias, escalando o time reserva, então não era o foco do time a Copa Sul-Americana. Eu, que eu sempre falo, acho que a Copa Sul-Americana é uma competição que, se você ganhar, legal, mas se você for eliminado, eu não vejo problemas nenhum. O que eu vejo é como você joga. Você ser eliminado da Copa Sul-Americana, pra mim, não é o problema. O problema é você ser eliminado jogando tão mal, e não é só na Copa Sul-Americana. O Corinthians é uma equipe que não consegue encantar. Eu vejo muitas pessoas falando assim: ah, mas o Dorival ajustou a zaga. Sim, ajustou a zaga. Não temos o nosso Garro, que é o melhor jogador do time em questão de geração. Não conseguimos ainda ter o Depay, que também pode ajudar, né? Esse trio, né? Yuri Alberto, Depay e Garro, a gente não conseguiu ter praticamente em nenhum momento da temporada. Isso sim pode ajudar o Corinthians ofensivamente a partir do momento que atrás já está melhor. Então a gente tem que ter um pouco mais de calma. Porém, eu acho que sim, com as peças que o Dorival tem, ele poderia ter um time ofensivamente melhor do que anda sendo, mas a gente tem que esperar até pelo menos ali um pós-mundial, onde já vamos ter mais os jogadores em melhor estado físico até dos que voltaram de lesão. E aí, é importante falar alguns pontos, tá? Nesse momento, o Corinthians estava classificando na Copa Sul-Americana, e a partir do começo do segundo tempo, o Corinthians toma o gol para o Huracan, tá? Eu só tô vendo se eu não tenho nenhuma outra imagem, eu não tenho nenhuma outra imagem, a gente toma um gol pro Huracan, ok? Eu tenho o gol aqui, eu não vou colocar porque realmente eu não posso colocar, tá? Eu até pensei em colocar, mas eu não vou colocar, então voltei. Um gol onde, se você analisa bem o gol, vem um cruzamento, bola na área, o Thales Magno podia ter feito melhor, e aí eu entro no outro ponto, o Thales Magno está no momento muito aquém pela equipe do Corinthians. Começo do Paulistão, sim, ele era o melhor jogador do time no momento que o Corinthians estava até indo com uma equipe bem mista, e entre os reservas, ele acabava se destacando e sendo o melhor, porém atualmente é muito aquém o jogo de Thales Magno, tá? O Thales Magno não consegue render, o Thales Magno erra muitas vezes no individual, toma decisões muito erradas para o contexto do jogo, para qual seria o melhor, né, da decisão em campo, e então não anda muito bem. O Huracan faz o gol, a partir desse ponto o Corinthians está sendo eliminado, tá? Teve um momento ali que o Huracan faz 1-0, e no jogo entre América de Cali e Racing de Montevideo, lá do Uruguai, jogo realizado em Cali, na Colômbia, a partida estava 0-0. Com isso, o América de Cali ia para segundo e o Corinthians caía para terceiro, sendo assim eliminado, beleza? E aí o jogo vai rolando, o Corinthians não consegue atacar, o Corinthians tem mais a bola? Tem mais a bola. O Corinthians gera perigo? Nenhum, porque é uma equipe muito lenta, é uma equipe sem movimentação, é uma equipe que ofensivamente não consegue criar jogadas, tá? A gente tem a saída do Romero para a entrada do Garro, saída do Félix Torres para a entrada do Mateuzinho, tá? É importante falar que o Thales Magno entra no lugar do José Martinez durante o intervalo, né?
Saiu o Romero para entrar o Garro, você que tem um jogador mais de criação, mas o Depay ainda continua muito preso lá na frente, mas você acaba tendo um jogador de criação como o Garro, e o Garro em pouco tempo que jogou, vendo que claramente ele ainda está longe da forma física ideal, ele fez um belíssimo jogo, tá? Eu gostei do que o Garro fez, mas por que belíssimo jogo? Porque ele entrou querendo, ele entrou buscando, ele entrou com aquela vontade como um jogador que quer ganhar e está sedento por jogar depois de ter um longo período fora devido à lesão. E a saída do Félix Torres pro Mateuzinho acaba tendo um lado direito mais ofensivo, né? É o que eu falo, com o Félix Torres você tem um lado direito mais defensivo, porque o Félix Torres vai atuar de lateral, fazendo papel de terceiro zagueiro, com o Mateuzinho você acaba tendo subidas no corredor direito. Jogo vai indo, a gente tem a saída do Breno Bidon para a entrada do Coronado. Coronado também não entrou bem. O Coronado é um jogador que a cada 5 jogos você vai ver ele entrar bem em um e outros 4 ele entra mal, errando passes, errando cruzamentos. Coronado tem algo que eu acabo olhando, tá? Que como ele tenta cruzar e a bola não levanta muito. A bola, vamos pensar que isso aqui é a altura inteira, tá? Ó, isso aqui é a altura inteira. Quando o Coronado cruza, a bola vem até aqui, ó. Ela não consegue chegar até a altura máxima, ela não consegue chegar até um pouco mais da metade, ela fica antes da metade. Eu não sei o que é, tem que botar mais força nesse pé. E muitos erros também do lado do Coronado, né? O Coronado é um jogador muito inconstante na equipe do Corinthians. No final, a gente também tem a saída do Ranieri, entrada para o Maicon. Nesse quesito, a gente pode falar, sai um primeiro volante, que é o caso do Ranieri, que para mim tem que ser um primeiro volante, entre o Maicon, que para mim não tem que ser o primeiro volante, não tem, né? Aquele jogador de pegada, ele tem que ser um segundo volante, ou seja, para tentar melhorar a qualidade do passe no meio campo, assim a gente pode falar. Eu colocaria aqui nesse jogo Héctor Hernandes, para mim ele tinha que entrar em algum momento, ainda mais quando você tem Garro e Depay, você pode ter os dois juntos, Garro e Depay, mais um 9. Ele é tão móvel como o Yuri Alberto? Não. Ele é tão habilidoso como o Yuri Alberto? Não. Mas você teria um 9 para tentar potencializar ainda mais o Memphis, que vem do jogo apagado, e um Garro que em um momento pode achar um passe pro Héctor Hernandes, ou até mesmo pro Depay, já que junto com o atacante ele irá ter algumas movimentações diferentes. O vídeo tá ficando um pouco mais longo, né? Importante falar que teve um pênalti pro Corinthians dado, não sei como o árbitro viu esse pênalti, né? O cidadão Geri Vargas, árbitro boliviano, porque não foi nada, realmente tem o toque na mão do jogador do Huracan, mas é completamente fora da área. O árbitro deu o pênalti, logo a cabine do VAR já falou que foi fora, ele tirou o pênalti, e tem um outro lance que tá sendo muito polêmico, beleza? Um lance que está sendo muito polêmico, esse sim, eu posso mostrar, que é um suposto pênalti sofrido pelo Garro, beleza? Bora mostrar esse lance aqui para todos? Bora lá. Está. Caraca, o vídeo não tá mostrando aqui. Eu queria que ele mostrasse aqui comigo, pô. Eu não sei porque não está mostrando, tá? Era pro vídeo estar mostrando aqui. Eu não sei porque o vídeo não está mostrando, tá? Mas é isso. Era para mostrar um vídeo agora do pênalti. Não mostrou, tá bom. Lance que eu realmente achei que não foi nada, tá? Eu acho que não foi nada. Tem claramente um toque ali no braço do Garro, porém, sobre isso eu não achei nada, tá? Eu acho que a partir do momento que o Garro tem um contato, uma câmera por trás, que é realmente o que eu ia mostrar, mas não consegui colocar junto, tem uma câmera ali por trás que quando acontece você acaba vendo realmente que não houve um contato tão forte a ponto do Garro cair. Ou seja, o Corinthians ele perde o jogo e está eliminado da Copa Sul-Americana. Um jogo onde o Corinthians não conseguiu criar, um jogo onde o Corinthians continuou mostrando quão pobre ofensivamente, criativamente esse time é. Defensivamente sofreu pouco, mas lembrou muito alguns jogos do Corinthians que ofensivamente o time sofria muito pouco, porém defensivamente o time sofria muito pouco, porém nessas poucas chances que sofria ele acabava tomando o gol, tá? E aqui a gente tem uma imagem, tá, ó. A gente tem uma imagem das estatísticas do jogo. Huracan, 8 chutes contra 14 do Corinthians, 3 chutes no gol do Huracan contra 2 do Corinthians, posse de bola muito mais do Corinthians, passes muito mais do Corinthians, precisão de passe muito melhor do Corinthians, porém foi o que eu falei, muita bola, porém não sabia o que fazer com a bola, muito toque para trás, muito toque sem objetividade, e sendo assim o Corinthians não conseguiu gerar nenhum perigo e acaba sendo eliminado e derrotado da Copa Sul-Americana, certo? Eu sou Gabriel Pio, esse foi o vídeo sobre Huracan 1, Corinthians 0. O Corinthians está eliminado da Copa Sul-Americana. Foco total agora em duas competições que ainda restam no ano, que é o Brasileirão e a Copa do Brasil. Tratar as duas com
todo o vigor físico, porque são competições onde o time pode ir para a Libertadores e na Copa do Brasil, quem sabe ir avançando a ponto de ganhar, certo? Então esse foi o vídeo sobre o jogo. Se você está assistindo no YouTube, não esqueça de dar o joinha, no TikTok o coraçãozinho, o comentário e o compartilhamento nas duas plataformas ajudam demais, assim como você se inscrever no canal no YouTube e seguir o perfil no TikTok, certo? Logo logo eu volto com mais um vídeo. Hoje é quarta-feira, tem final da Conference League, então eu vou fazer vídeo sobre esse jogo. Valeu e fiquem aí até o próximo vídeo. Muito obrigado, tamo junto. Bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, a depender do momento que você estiver vendo esse vídeo.